Vamos então dar início ao nosso sétimo treino deste programa de gestão emocional. Nós hoje vamos falar da relação entre a comunicação e as nossas emoções. E começaremos por perceber uma coisa que é fundamental, é que comunicar é pôr em comum. Comunicar é trazer algo que nós temos cá dentro para fora, é pôr em comum algo que é nosso. Portanto, comunicar é partilhar informação que nós temos cá dentro, inclusive comunicar pode ser partilhá-la connosco. Todos nós temos um diálogo interior. Portanto, percebendo que nós estamos sempre a comunicar, não é possível não o fazer, porque tudo em nós comunica. Tudo em nós comunica e tudo em nós é informação, inclusive os silêncios. Os silêncios são de uma importância extrema no processo de comunicação. Há uma frase muito bonita de alguém que dizia sobre a música, que a música não se faz com as notas, a música faz com os silêncios, com as pausas. Isto para nós percebermos que o silêncio é tão importante como a palavra é tão importante como o olhar. Através dele, muita informação passa. E passa esta informação, hum, de forma consciente e não consciente. Porque mesmo no processo de comunicação verbal e no processo de comunicação, quando é estruturado de forma consciente, há sempre informação que de forma inconsciente acaba por passar. E nos silêncios também passa muita. E o facto de nós calarmos e também de não falarmos, faz com que, quando nós não temos a capacidade, ou quando não utilizamos o silêncio de forma premeditada, de forma concertada, de forma estruturada, ou seja, quando não é o objetivo, quando nós nos calamos simplesmente porque não conseguimos falar, isto também tem muito significado e acaba por gerar conflitos, descomunicação, desentendimentos, disrupção. O que nós calamos, não é? Acaba sempre por gerar danos, não é? Conflito, seja o que for, sobretudo internamente, porque creio que já falamos sobre isso, qualquer conflito externo é resultado de um conflito interno. Portanto, aquilo que nós não comunicamos acaba sempre por gerar um conflito em nós, que depois poderá, eventualmente ou não, gerar conflitos externos. Há um, um senhor chamado Lacan, que dizia que doenças são palavras não ditas. E eu costumo acrescentar que são também palavras mal ditas, porque a forma como nós comunicamos é de extrema importância. E quando ele dizia que estas doenças são palavras não ditas, ele referia-se precisamente à forma como nós, não falando, não comunicando, não expressando as nossas emoções, acabamos por adoecer, nem que seja, não é? Como ele depois dizia, sejam doenças da alma, mas na verdade o corpo também as sente. E isto porquê? Porque quando nós guardamos as emoções em nós, quando nós não as manifestamos, não as exprimimos, o que é que acontece? Elas manifestam-se através de sintomas no corpo. E há outra frase extraordinária que diz: aquilo que a boca não fala, certo? Fala o corpo. Aquilo que nós falamos, o corpo que nós calamos, o corpo fala. E eu até digo que às vezes o corpo grita. Porquê? Porque as manifestações daquilo que nós embutamos, daquilo que nós guardamos, daquilo que nós carregamos cá dentro e ao qual não damos voz, acaba sempre por gritar no nosso corpo. Porque as emoções são para ser sentidas e são para ser exprimidas. Elas indicam-nos um caminho, elas indicam-nos uma orientação, elas dão-nos informação e na verdade acabam também por nos dizer que decisão ou que ação nós temos que tomar. Há sempre uma forma como elas nos encaminham
neste processo de que é a vida. E quando nós não as ouvimos, quando as calamos, quando fazemos questão de não lhes dar voz, o que acontece é que parece que estamos mesmo a impedir o fluxo ou o curso natural da vida. Não exprimir uma emoção é dizer à vida: "Vamos ficar aqui em stand-by", mas com uma força que nos impele para avançar. Então temos que travar a vida. Reparem, a vida é para ser experimentada, é para ser vivida, não pensada. Portanto, quando nós interrompemos o curso da vida, estamos aqui neste processo muito mental de isto não é bom, ou isto não devo, ou isto não é, não quero sentir isto, ou isto não é por aqui. O que é que nós estamos a fazer? Uma coisa é pensar sobre a vida, outra coisa é pensar a vida. A vida é para ser sentida, é para ser vivida. A vida é um processo experimental. Portanto, se nós imaginarmos um rio e as nossas emoções, não é? São esta água que está a correr aqui no rio, é a nossa vida, são as experiências cotidianas que nos vão permitindo sentir. Quando nós decidimos que não queremos sentir uma coisa ou que não é conveniente, ou quando não temos consciência daquilo que estamos a sentir, imaginamos uma pedra e pomos uma pedra nesse leito desse rio. E depois decidimos também que isto não me é conveniente sentir, vamos pôr aqui. E agora eu não quero isto, sim. Então vamos começando a pôr pedras. E o que acontece é que, a dada altura, não é? Pomos pedras, pomos pedrinhas, o sedimento, não é? Tudo isto começa a entupir o rio e a fazer com que o fluxo não seja o mais natural. E depois o que acontece é uma de duas coisas. Quando o rio está completamente parado, ou quando o dique, não é? O dique daquela contenção emocional fez com que nós fizéssemos assim um dique imenso, não é? A contenção emocional, ou não querer sentir, aquelas pedras todas acabaram por travar o curso da água, é nessa altura que o corpo sente. E acontece uma de duas coisas, que é, ou invadimos margens, não é? As margens, se as margens nos permitirem, o rio transborda e começa a invadir os outros terrenos, isso é quando nós ficamos descontrolados em termos emocionais e depois começam todas as áreas da nossa vida a ficar afetadas e até inclusive os outros, ou então o dique rebenta. O dique rebenta. Portanto, uma de duas, ou invadimos terrenos de fora ou o dique rebenta. E depois o curso d'água sai sempre descontrolado. E isto é importante, quer numa ou noutra opção, nós não temos controle sobre o curso. Enquanto se o rio estiver a percorrer o seu trilho normal, nós temos sempre controle sobre o curso, embora umas vezes possa haver mais caudal ou menos caudal, umas vezes está mais acelerado ou menos acelerado, ele está sempre dentro do nosso leito, sempre do percurso. A contenção emocional é que faz com que nós nos desviemos do nosso curso de vida. Ora, hum, quando nós pensamos que a não expressão das emoções tem este efeito nefasto nas nossas vidas, isto é importante falar, é importante ventilar, é importante exprimir, expressar. Porquê? Porque nos liberta, porque nos depura, porque nos desintoxica. É necessário fazer uma higiene emocional. É necessário sentir, perceber porque é que se sente, entender e ventilar, verbalizar, falar. Esta organização mental e emocional permite-nos ter mais saúde. E quando nós não fazemos isto com regularidade, não é? Podemos fazer aqui uma analogia com muitos órgãos do nosso corpo, mas pensarmos na água, vamos imaginar os rins. O que é, não é? Nós percebermos, não é? Não termos os nossos rins a funcionar, certo? E se aquilo for um depurador emocional, não é? Imaginem a toxicidade emocional que nós tínhamos no nosso organismo, em todo o organismo. E com esta analogia, não é? Nós percebemos que nós precisamos de sentir a emoção, mas depois ela tem esta função no nosso corpo, não é? E depois tem que ser expelida, tem que ser vivida, tem que ser sentida. E muitas vezes tem que ser falada e comunicada, porque o corpo também, quando age, é uma forma de comunicação.
que acaba por dar continuidade a outra que foi travada. Seja ela com palavras, seja ela mental, mas quando há este embotamento, o que acontece é que depois há esta toxicidade que fica em nós e é unicamente nossa. E somos nós os únicos causadores de toda essa toxicidade. E agora, continuando e percebendo que toda esta informação que acaba por não ser sentida, mas mais, acaba por não ser apreendida e aprendida, porque se uma emoção é informação, quando eu me recuso a sentir, eu não estou a aprender, não é? Estou a limitar o acesso que tenho à informação sobre uma determinada situação e até sobre mim. Porque as emoções são quase como um guião, não é? Ou um plano de estudos, que eu sinto isso, esta é a minha opinião, um plano de estudo que nós temos perante a vida. Ou seja, eu vou sentindo isto, aparece esta situação, então eu tenho um desconforto e digo, ok, o que é que isto me está a querer dizer? Ah, ok, tenho que melhorar esta competência, não é? Tenho que melhorar esta competência. Isto é tão simples quanto eu falo, a questão do falar em público, não é? As pessoas têm muito medo de falar em público, a maioria das pessoas sente grandes constrangimentos. E há algo extraordinário, é que pode haver imensas causas inconscientes que nos levem a ter este medo de falar em público. Mas há algo que é extraordinário. Há técnicas que as pessoas às vezes não querem aprender, porque ficam tão coladas ao medo que não se apercebem que a preparação é meio caminho andado para não ter aquela emoção, certo? Quando nós nos preparamos, quando nós aprendemos, quando nós conhecemos técnicas, nós sentimos-nos mais seguros e quando estamos mais seguros acabamos por não sentir esse medo. E estes treinos este programa, não é? E na verdade tudo o que a academia faz tem tem isso como objetivo. É a questão da literacia emocional. Eu saber mais sobre a vida, não é? Sobre esta vida emocional também que, que eu sou e acabo por saber mais de mim. E quando eu quando eu sei mais sobre mim, eu comunico-me de forma mais eficiente. E quando, na verdade, eu penso que quando eu comunico, me comunico, eu quando estou a falar-me, estou a falar todas as minhas emoções e estou a dizer tudo aquilo que eu sou, de forma consciente e não consciente. Por isso é que quando eu comunico, me comunico e digo sobre mim coisas que eu própria posso nem saber ou não ter consciência que estou a dizer, verbal e não verbalmente. E quando nós aprendemos estas técnicas de uma comunicação muito mais eficiente, de uma comunicação mais saudável, mas também de uma gestão emocional eficiente que implica uma comunicação mais autêntica. E quando nós temos esta comunicação mais autêntica, acabamos por nos sentir mais nós, mais autênticos também. Portanto, o caminho para viver esta vida mais autêntica e perceber que a linguagem nos modela, não é? E que nós somos aquilo que falamos, mas também podemos falar para sermos algo mais, acaba por elevar a nossa vida a um patamar existencial, e eu atrevo-me a dizer também emocional, mais seguro, mais autêntico, mais elevado. E, e quando nós conseguimos dar-nos esta autonomia, estamos a dar-nos uma carta de alforria para dizer: tu és livre de ser quem és, ou és livre para ser quem és e como és, e quando eu tenho esta aceitação sobre mim, quando eu aceito as minhas emoções e quando eu as verbalizo e comunico de forma autêntica, eu passo a ter mais paz, não é? Paz numa perspectiva de diariamente eu aceito-me tal como sou, exprimo-me, expresso-me tal como sou e por isso mesmo edifico-me e construo-me. Vou aprendendo, melhorando e tendo uma postura muito mais proativa e construtiva perante a vida e perante aquilo que eu própria sou. E por isso, é de extrema importância quando nós pensamos que estamos sempre a comunicar-nos, dar importância aos elementos da comunicação, aos vários elementos da comunicação.
Na comunicação verbal damos atenção às palavras. Por que razão disse eu isto? Por que razão eu escolhi esta palavra em detrimento da outra? Por que razão é que nós usamos tanto a palavra isto é terrível, não é? Ou eu sou terrível. Porque é que nós construímos tantas frases pela negativa? Eu não gosto disto, eu não quero isto. Nós sabemos que o cérebro não entende estas mensagens pela negativa, portanto, aquilo que nós estamos ao qual nós estamos a dizer não, é aquilo que nós estamos a atrair. Nós sabemos que temos que ter este cuidado com a palavra, porque a palavra cria e também diz aquilo que somos. Temos também o tom de voz. O tom de voz com o qual comunicamos, às vezes não é o que é dito, é a forma como é dito, não é? E o tom de voz tem uma importância muito, muito grande, porque o nosso corpo é um receptáculo, quase uma caixa de ressonância, que acaba por absorver, não é? E interpretar o tom de voz do outro, inclusive o nosso. Depois temos os gestos. Os gestos são importantes, há gestos mais agressivos, gestos menos agressivos, portanto, tudo é comunicação. Temos as expressões faciais. As expressões faciais acabam por ser, nestas microexpressões, aquilo que dá coerência ao nosso discurso e dá tranquilidade, não é? Ao cérebro dos outros quando interpreta, porque as expressões faciais mostram se o meu discurso é coerente ou não coerente para o outro. Para o outro, de forma inconsciente, que ele está a captar. Ele está a ouvir a palavra que eu digo, está a ver? O outro elemento, por exemplo, a minha postura e as minhas expressões faciais. E se isto for tudo coerente, não é? O cérebro do outro capta e diz: sim, confio. E se nós aprendermos a dar esta importância à comunicação, nós percebemos que, para além de comunicarmos melhor com o outro, também começamos a perceber-nos melhor, porque ao comunicar e ao comunicarmos-nos, falamos também connosco e percebemos porque é que eu estou assim, porque é que eu franzi o sobrolho, porque é que eu abri o olho, porque é que eu me estou a sentir, porque é que eu estou assim curvada, não é? Começamos a ter um diálogo interno também muito mais saudável e muito mais profícuo, porque nos dá informação sobre nós. E é preciso aqui também salvaguardar uma coisa, que embora nós possamos ter este domínio sobre a comunicação e tornarmos-nos cada vez e tornarmos exímios até na mestria, não é? desta arte, é importante salientar que nós não garantimos o que o outro vai entender, nós só garantimos aquilo que nós podemos dizer. A forma como nós interpretamos as coisas só depende, não é? Depende de nós. Alguém diz algo e aquilo que ele disse é um facto, são aquelas palavras, mas a forma como eu interpreto é minha. Reparem, um silêncio pode ser interpretado de variadíssimas formas e é só a ausência, não é? De um ruído, de voz, mas há mensagem. Então, nós interpretamos de forma diferente porque somos diferentes. E porque somos diferentes também criamos e comunicamos de forma diferente. E agora eu quero propor-vos um exercício. Um exercício que nos vai mostrar precisamente como é que nós preenchemos, não é? Com o nosso mapa mental e como é que a comunicação e como é que nós interpretamos, como é que nós fazemos isso. Eu peço-vos para relaxarem, para ficarem tranquilos, se encostarem à cadeira, se estiverem deitados que fiquem serenos, e eu vou ler um texto muito, muito, muito pequenino, e depois no final nós falamos. Só vou ler o texto. Estávamos em maio, era um dia lindo. O sol apareceu sem vergonha. O cheiro a primavera já estava no ar. A luz da manhã inundava a bela paisagem. Naquele alpendre, com o calor do sol a aquecer-me o rosto, respirei fundo e encostei-me. Senti que não estava só. Naquele momento, a paz do mundo inundou-me. Esta era a minha definição de vida plena. Ora, quando nós ouvimos isto, cada um de nós
foi colorindo o alpendre, imaginando o alpendre, que provavelmente terá sido semelhante a um onde nós já tivemos. Portanto, vamos buscar as nossas memórias. Não sabemos se é, para uns foi na cidade, para outros foi no campo, para um era um alpendre numa casa unifamiliar, do outro podia ser numa quinta. Quando, quando nós ouvimos aqui que não estávamos sós, não sabemos o que é que cada um imaginou. Uns podem estar na presença de Deus, outros podem estar na presença da sua alma gêmea, outros podem estar na presença da sua família, outros podem estar a ver uma inteira multidão. O importante aqui é que quando nós ouvimos uma frase, quando nós ouvimos um texto, nós preenchemos com a nossa história. Mesmo que o texto fosse lido na terceira pessoa, nós íamos continuar a fazer a mesma coisa. Porque reparem, podíamos dizer, naquele alpendre, com o calor do sol a aquecer-lhe o rosto, respirou e encostou-se. Não estava só. Naquele momento, sentia-se em paz. Essa era a sua definição de uma vida plena. Neste parágrafo agora que eu li, ele não tem sujeito. Eu não disse que era um homem ou uma mulher, certo? Eu não disse quem era a companhia. E nós continuamos a imaginar se era um homem ou se era uma mulher. Portanto, nós percebemos que nós preenchemos os vazios da informação com informação que está guardada em nós e visando acabar com a incoerência que o nosso cérebro sente pelas lacunas que lhe são apresentadas. Porque se eu digo encostou-se, eu não digo ela encostou-se ou ele encostou-se. Então, o nosso cérebro, não é? Começa logo a imaginar um senhor, uma senhora, uma criança, alguém, uma pessoa idosa. Começa sempre a preencher esta informação de acordo com aquela que é a sua experiência, a sua vivência e a sua interpretação da situação. Portanto, nós fazemos isto por uma questão de eficiência, para criarmos uma imagem e podermos armazenar, porque senão é uma informação muito vazia e nós preferimos guardar tudo como imagem no nosso cérebro. E aqui é interessante porque há um ditado que diz: quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto. E eu dizia: quem ouve um conto acaba sempre por lhe acrescentar um ponto, porque quando nós ouvimos, acabamos por acrescentar um ponto que é a nossa interpretação, a nossa visão daquilo que nos está a ser dito. E é importante salientar que a interpretação nunca é a história real. A interpretação não é a realidade, é um mapa que nós construímos para compreender a realidade, simplesmente para facilitar este processo de apreensão da própria realidade em si. Então, nós percebemos que toda a comunicação é um exercício de interpretação. Toda a comunicação é um exercício de interpretação. E o que eu digo não é o que o outro entende. É simplesmente o outro cria algo com aquilo que eu disse. E por isso é que eu digo sempre que há, no mínimo, 4 realidades. O que eu disse, o que eu penso que disse, o que o outro entendeu e o que eu penso que o outro entendeu. Portanto, são 4 realidades muito diferentes. E quando nós percebemos que estamos cá para exprimir as nossas emoções e quando comunicamos, nos comunicamos, percebemos ainda que este processo de comunicação é um processo de verbalizar emoções, não é? Porque é o que nós fazemos, emoções e intenções, e que se torna cada vez mais complexo porque o outro tem uma realidade diametralmente oposta à minha. Ele tem a sua própria realidade e por isso é importantíssimo literacia em todas as áreas, seja na área da comunicação, seja na área emocional, seja na área que for, porque nós temos que dominar técnicas que nos permitam ser mais eficientes na gestão que nós fazemos da nossa vida.
Bom, este treino por hoje fica, este treino hoje fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana para dar continuidade a este nosso programa de treino sobre gestão emocional. Fiquem bem, uma ótima semana para todos.